Olá para você que nos assiste do YouTube ou das principais plataformas de podcast do Brasil. Eu sou Lucas Naves e estamos iniciando mais um episódio, sempre trazendo convidados mais do que especiais. Hoje eu trago aqui amigos queridos, trago César Bueno e Juliano Pimentel e o nosso tema de hoje é a saúde integrativa. Então, peço para que se apresente, começando pelo César Bueno. Ô Lucas, um prazer estar aqui, sempre bater um papo contigo e esse tema tão especial, né, dentro da realidade do povo brasileiro, uma ferramenta que pode ser colocada de maneira simples dentro da saúde. Então, é um prazer estar vindo contribuir com a neurociência, com as ferramentas. Muito bem. Se apresente, por gentileza, também para o nosso público. Legal. Eu hoje atuo com terapeutas através de ferramentas da neurociência, hipnose e programação neurolinguística e ajudando terapeutas a se posicionarem no mercado brasileiro eu acredito que a terapia é uma grande ferramenta de mudança para o que o Brasil está vivendo hoje. Então, eu ajudo esses terapeutas que muitas vezes acabam abandonando o seu chamado e vão deixando para seguir outro caminho. Eu ajudo eles a conseguirem adquirir confiança para cumprir sua missão. Muito bem. Provavelmente você já conheça o Dr. Juliano Pimentel, que está aqui, mas, Juliano, por favor, se apresente também para o nosso público. Bom, basicamente minha formação é um pouco mista, né? Mas eu comecei, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu comecei na área de saúde antes mesmo da minha primeira formação. Eu fiz fisioterapia, depois eu fiz osteopatia, depois eu fui para medicina. Aí eu fiz meu mestrado na parte de comportamento humano, na Flórida, e agora eu estou no meu doutorado. Há uns 3 anos atrás eu larguei o consultório médico para mergulhar na parte acadêmica, efetivamente, e eu decidi ser professor e escritor e pesquisador. E aí eu comecei a treinar verdadeiramente e ter alunos espalhados pelo mundo inteiro, porque eu queria levar a saúde de uma forma diferente. E esse ano eu estou começando um posicionamento para que a gente consiga levar a ter mais médicos se pronunciando na rede social e podendo ser uma forma de transformação da saúde do Brasil, não engessada, não dogmática e não vinculada unicamente Sim. a como a gente vê e é formado dentro da faculdade, com uma visão unicamente baseada em medicamento. A gente pode lançar mão dos medicamentos quando for necessário, mas ele não pode ser a principal forma de abordagem do ser humano. Sim. Porque se você pensar dentro da história humana, há quanto tempo a gente tem isso? E hoje você acredita que a medicina ela ainda está pautada nos medicamentos? Sim, tá, até porque isso faz parte da história da medicina, tá? Então, assim, esse contexto ele é muito importante de ser dito, porque às vezes não, sempre, o médico e a maioria dos profissionais de saúde, eles já são formados dentro de um sistema que eles mesmos desconhecem que exista. E que enquanto eles não tiverem essa desidentificação do processo, eles vão achar que isso é teoria da conspiração, que bababá, que tititi. Mas a partir do momento que você vê a história da medicina dentro da América Latina, dentro da América do Norte, como que ocorreu toda essa transição, é uma coisa que você vê naturalmente e você vê o quanto isso, tá, influencia diretamente no dia a dia e quanto que isso gera de bilhões e quanto que é investido em bilhões para que essa máquina, né, gire. É uma indústria, tem a indústria da doença e a indústria da saúde. Nesse caso, a gente está participando de uma indústria da saúde. Tá? E cada um vai defender o seu jogo. É o que eu falo, Lucas. Não há uma faca ruim ou boa. A faca está lá, é uma ferramenta, você usa como quiser. Então, assim, o remédio não é ruim. Por exemplo, eu sou asmático. Não tem problema com remédio. Eu estou vivo porque eu tive 25 pneumonias até 15 anos, cara. Uau. Por conta de remédios. Senão eu teria morrido, provavelmente. Então, o remédio não é uma coisa ruim. É a forma como a pessoa se identifica com ele, como sendo a salvação da vida dela, que é um problema. Sim. Entende? E eu acho que esse nível de discussão, quando a gente fala sobre mentalidade, sobre a forma como a gente cria a simbologia do cérebro mediante a linguagem que é utilizada, é indescritível para a gente mudar todos esses paradigmas que a gente tem hoje em dia. E o próprio termo indústria me parece que tem como seu principal objetivo o lucro, não necessariamente a saúde, né? a manutenção da saúde. Faz sentido isso? Na verdade, quando eu penso sobre indústria, eu não tenho problema nenhum com ela. Eu também queria ter uma indústria de algo que seja saudável. E o que entra aí dentro de qualquer negócio, eu acho que qualquer negócio, e aqui nós somos empresários. Ontem eu estava desenhando, se eu não me engano, a 5ª e a 6ª empresa que eu vou abrir. E dentro desse contexto, toda empresa ela é montada dentro de um propósito
E ela foi feita para dar um lucro. Precisa operar lucro. Exato. Então não tem nada de errado com o lucro, desde que você tenha um propósito, uma missão imbuída a todo aquele contexto que está inserido, porque a gente consegue levar isso para outro patamar. E nesse patamar da entrega da nossa missão, se a gente puder ajudar o maior número de seres humanos e transformar, ser uma fagulha para a transformação desses seres humanos, é uma coisa incrível. Exatamente. César, para você, o que é saúde integrativa? Legal, acho que até complementando o que ele traz, a gente está num país onde a saúde tradicional, a indústria da saúde, ela é mais polarizada e quando a gente fala de Ministério da Saúde, a gente está falando mais do Ministério da Doença, porque hoje o brasileiro ele é institucionalizado, que ele vai buscar um médico, um terapeuta, ele vai buscar um tratamento quando ele está passando por um processo, um problema. A saúde integrativa, ela recupera o que Hipócrates, lá, o pai da medicina, ele prezou quando ele olhou para o ser como também um ambiente fisiológico, além da psique, que esse ser podia integrar áreas, hoje, como o trabalho que ele faz, o trabalho que você faz, compondo, às vezes com uma alimentação saudável, você Preventivo, não é isso? Preventivo, exatamente. Muito bem. Na nossa área da neurolinguística, da hipnoterapia também, a gente acredita justamente isso, que você não precisa de chegar no cume para você tomar uma decisão, né? Você precisa de manter saúde e também estar preparado para as adversidades da vida. E não ficar dependendo não de remédios ou de terapeutas. Tanto que, por exemplo, a psicoterapia breve, onde a hipnose tem uma ferramenta muito atuante, ela tem o objetivo de ou resolver ou melhorar. Do jeito que está, não fica. A gente não tem o objetivo de te manter como paciente por anos ou por meses. Não. Geralmente, os hipnoterapeutas vão trabalhar com pacotes de 3 a 6 sessões e aquilo. A proposta foi entregue porque você tem um objetivo definido, né? E nós nem queremos uma codependência dos pacientes. Seria mais ou menos nessa linha, né? Até fazer uma pergunta para você, porque tem o estigma da cura, né? Que a própria medicina, ela trata muito a sintomática, quando entra com uma medicação, a própria sintomática diminui, mas não amadurece o ser. Você, dentro da programação neurolinguística, dentro da hipnose, como você integra essas áreas quando você recebe casos como um transtorno mental, por exemplo? Uhum. Bom, a gente tem que entender que tem áreas que não são da nossa alçada. Então, quando eu recebo, por exemplo, uma indicação de um paciente que é esquizofrênico ou que é borderline, não, isso não é um caso que geralmente nós não atuamos. Onde a hipnoterapia atua hoje? Em problemas imaginários e emocionais. Problema imaginário é tudo aquilo que você não nasceu com aquilo, você criou aquilo. Você não nasceu com fobia de avião, você não nasceu gaguejando, você não nasceu traumatizado, você não nasceu com uma crença limitante em relação a dinheiro. Então, tudo aquilo que sua mente criou, nessa parte, a hipnoterapia tem uma atuação muito direta, porque, como até o próprio Richard Bandler diz, um dos criadores da PNL, para problemas imaginários, soluções imaginárias, né? Então, nós vamos solucionar aquilo tudo que é irreal com alguma outra historinha. Tem uma historinha que foi contada para ela, a gente troca aquele programa e conta uma outra historinha que agora faz mais sentido e é mais congruente para ela. Legal, são os padrões adaptativos que a gente vai criando, né, ao longo do tempo. E a saúde integrativa, até vou fazer uma pergunta, porque a saúde integrativa está muito mais focada na melhora, como você disse. E aí quebra aquele estigma da cura. O paciente chega até o consultório, seja na medicina, seja numa linha de terapia, ele vai buscar uma solução para o problema dele. E muitas vezes a gente não oferece cura, não é o que a gente faz, mas o que é a cura? Porque ela é subjetiva. A cura é a melhora, ou quando a pessoa consegue performar melhor no seu meio social. Eu sinceramente, eu acho até triste o que virou a palavra cura no Brasil, porque a gente deveria falar essa palavra com bom ânimo, com alegria. Você vai ver nos Estados Unidos, na Inglaterra, sites de hipnose que cura. E por que não? Mas o Brasil, se você falar cura numa comunidade de hipnose, por exemplo, provavelmente vão falar, não, você não pode falar isso, fala tratamento, por conta do nosso histórico de curandeirismo, etc. e tal. Então a gente fala, você talvez encontre uma autocura. Nós estamos vendendo uma possibilidade, não uma promessa. E faz sentido também porque quando a gente lida com a mente humana, é algo muito complexo. Não tem como você caracterizar assim, olha, 3 sessões eu resolvo o seu problema, né? Até porque eu dependo da permissão do paciente. Se o paciente não se permite, se ele não se entrega ao processo, nada vai funcionar.
Da mesma forma, por exemplo, o Juliano Pimentel passa ali todas as formas de alimentação saudável, ele dá mais de 100% dos 50% dele, não tenho dúvida. Agora, se o aluno ou o paciente não seguir aquele protocolo ou não fizer a parte dele, não limpar suas crenças limitantes, não tem o que fazer. Então, como é que você promete cura, por exemplo, com algo que é instável, que é a mente humana, e se eu não conheço a subjetividade do ser humano? Então, a gente precisa de trabalhar com resultados, mas olha, eu dou o meu máximo, você dá o seu máximo e a gente chega em algum lugar. Faz sentido, Juliano? Eu vou falar assim, hoje, Lucas, a gente está passou dos 80 mil alunos ao redor do mundo inteiro. E eu tenho alunos de todas as denominações religiosas, dos mais diversos quadros, desde alunos depressivos maiores, alunos que têm quadros de ansiedade, de fobias e por aí vai. Uma coisa que a gente fala dentro da saúde integrativa é que, infelizmente, quando a gente olha a mente pela mente, a gente pode ficar perdido. A mente pela mente, por si só, ela é muito traiçoeira. Vou usar um exemplo muito simples. Todo mundo aqui já foi adolescente. Quantas vezes você deu os seus 200% mentalmente e depois você ficou doente? Você achou que era super produtivo, que era o super homem, que teria a saúde de ferro e cedo ou tarde seu corpo caiu. Essa junção de corpo, mente e espírito é uma tríade que deve ser respeitada e envolvida independente da forma como você coloca. Uma das principais formas como eu intervenho sobre os meus alunos, sem nunca tê-los visto, é sempre colocar essas 3 camadas interrelacionadas, principalmente sobre o povo latino. O povo latino é um povo muito passional, é um povo muito emocional, ele coloca... ele é efusivo. Impulsivo, né? Ele se joga, ele se envolve. E dentro disso, se você canalizar isso positivamente e dirigir através da própria neurolinguística, através da PNL, ou de qualquer outra via que você queira, mostrando para esse indivíduo todas as situações que ele criou, mediante os arquétipos que ele tinha, mediante as estruturações mentais que ele tinha, trazer para ele do inconsciente para o consciente as dores, principalmente as dores. Porque, infelizmente, o ser humano está num grau de evolução hoje que ele se mantém em dor, não reconhece mais a dor por uma adaptação, ele se adapta, aquilo não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto que foi adaptada para ele sobreviver. Sim. E aí, dentro desse desconforto continuado, adaptado neurologicamente, ele acha que a vida dele está ótima. Sim. Entendeu? E nesse quesito, quando a gente mergulha dentro disso, por exemplo, dentro do obeso, eu falo, obesidade tem cura. Mas você tem que se curar internamente de tudo aquilo que gerou a obesidade. A maioria das pessoas não tinha fome. Você estava com fome do quê? Qual era o vazio existencial que você estava tentando preencher? Foi o papai que plantou isso? Foi a mamãe que plantou isso? Foi a titia? Foi o primeiro namorado? Então, dentro desse quesito, quando a gente mergulha nisso, eu falo que, como celíaco, eu sou um cara que estava quase desenvolvendo câncer. Quando eu fui diagnosticado, eu estava com 7 pontos de sangramento no intestino. E é uma doença que não tem cura. Mas eu não me sinto mais celíaco. Eu estou completamente liberto do glúten, liberto da minha relação que tem com o trigo, vivo uma vida plena e para mim isso não significa nada. Exatamente. Então, a simbologia, o significado que a gente gera sobre a palavra cura, a gente pode ir sobre 2 vias. O significado que você gera sobre ela, sobre a sua vida e sobre o que antes te limitava e não limita mais, e sobre o que a sociedade gera sobre a palavra cura. A gente tem que ter um cuidado no nosso país, porque hoje tá tudo muito nas entrelinhas, muito dedo para se falar as coisas, entendeu? Então, muito mimimi, né? Exato. Quando você acredita em algo, se posiciona. Você fala, olha, eu acredito que a hipnose possa ter um potencial de cura incrível para esse aspecto. Isso. Ponto final. Agora, eu não posso garantir esse potencial de cura se você não se permitir. O problema não está na cura, está na promessa da cura. Exatamente. Porque você possibilitar isso e falar, existe um potencial sim, porque estatisticamente, de cada 100 pessoas que eu peguei e que se permitiram fazer esse processo, sim, 90 foram curadas. E por que você não vai ser? Sim. E você falou algo interessante, Juliano, que é investigar da onde vêm essas crenças, da onde vem esse comportamento. Exatamente. Na PNL tem um pressuposto que diz o seguinte: nós respondemos à nossa experiência, sim, não à realidade em si. Exato. Ou seja,
a pessoa ela passa a ter um comportamento e muitas vezes ela vai num médico convencional e, cara, crachá remédio, como a gente está aqui falando. E nem sempre é isso, porque investigou-se a causa daquilo? Qual a crença? Qual foi o gatilho? Teve abandono? Teve trauma? Teve traição? Então, essa questão da cura também ela está envolvida na causa, porque senão Sempre esteve. Eu apenas remedio. E Lu, eu vou te falar uma coisa, presta muita atenção e vocês sabem disso. Hoje, quando a gente pega dados estatísticos de artigos científicos, um dos maiores problemas que a gente tem, enquanto doenças crônicas, é a adesão ao tratamento. Por que uma pessoa não adere a um tratamento de uma doença crônica? O tratamento de uma doença crônica está muito além de simplesmente tomar o remédio. Vamos pegar uma doença simples, diabetes. 12 milhões de diabéticos no país. 60% do país tem sobrepeso e obesidade, hoje. 60%. Eu estou falando de uma coisa simples, de uma coisa que todo mundo sabe, mas está envolvido num ciclo de vício, de dependência química com a comida. E emocional e também. E emocional, porque hoje a gente vê o trigo colocado em tudo e ele libera gluteomorfinas, o leite implantado em tudo e ele libera caseomorfinas. Ambas são estimuladores do sistema nervoso central e estimulam receptores do circuito de recompensa e receptores opioides. E aí, quando a gente pensa nesse circuito de recompensa, o cara que está sofrido com feridas, cicatrizes emocionais, antigas, com um relacionamento desgastado, com uma vida toda ferrada, ele não pensa em sair disso e a única felicidade que esse cara tem é ver Netflix e comer docinho, pô. A real é essa. É onde ele tem um ganho secundário. Ou ver uma novela. E aí a gente vê que a TV e o sofá se tornam a maior desgraça do ser humano na face da Terra. É aquilo, né, César? É a zona de conforto até que se torne uma zona de desconforto. A pessoa tira a bunda do sofá para fazer alguma coisa, não é mesmo? Eu vou até posicionar exatamente a pergunta. A gente falou do Hipócrates, né? Ele faz uma pergunta, legal. Tem cura o que você quer, mas você está disposto a abrir mão daquilo que te adoeceu? Aí você traz a pessoa para o amadurecimento de poder lidar e tocar a realidade. Das crenças, né? Você está disposto a se desapegar das crenças que te mantêm apegado ao problema. Exato. Né? Porque é um conjunto de crenças. Ela age porque ela acredita daquela forma. Né? Agora, o quanto vocês acham que, por exemplo, a crença, o nível da crença está influenciando a nossa biologia ao ponto que, por exemplo, uma pessoa obesa... Será que, Juliano, é só você como um profissional dessa área? É só porque ela come ou porque ela acredita também que ela é aquilo? Eu gosto de... Sempre que a gente vai abordar o ser humano, eu gosto de pegar as próprias crenças, as maiores que eles têm, e usar a favor. Então, vamos lá. Vamos supor que no Brasil a gente tem um predomínio cristão. Na Bíblia diz, assim tu pensas, assim tu és. Se você acredita que é dessa forma, assim é. Quando a gente tem personalidades distintas dentro de uma mesma pessoa, você tem alteração metabólica. Você tem alteração hormonal. Numa pessoa que acredita que tem mais de uma personalidade dentro dela, o cara tem 3 identidades dentro dele. Tá bom? Múltiplas identidades. Essa pessoa muda força, muda hormônio, muda tudo, dá ponto de uma identidade precisar de insulina e a outra não. Então, a forma como o cérebro rege o nosso corpo e como o cérebro muda toda a estrutura fisiológica, ela é muito poderosa. Porque esse cara acredita a tal ponto que isso muda tudo. Só que os outros não convencionais, nós criamos travas. E para você quebrar essas travas, que são as nossas crenças, que identificam a gente em algum plano, isso pode ser um potencial de trampolim para a gente ir para um próximo nível, ou uma carga de limitação também. Agora, o obeso, por si só, uma pessoa que está presa à obesidade, normalmente, ela tem um ciclo de dor. Esse ciclo de dor, ela vai gerar sempre uma compensação para ter um prazer efêmero. Quem não consegue despertar um prazer interno, ela busca externamente esse prazer. Só que todo prazer externo é assim, passou. Quero mais. É fugaz. Quero mais. Quero mais. E nesse pleno relance, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito forte para algumas pessoas. Mas para e pensa. Lu, qual é a similaridade entre o cara que gasta com uma carreira de cocaína, o cara que vai no boteco encher a cara com cachaça,
o cara que vai para a igreja e uma pessoa que gasta tudo com puta. Todos estão preenchendo algo, estão Todos ganhando alguma se coisa. sentir vivo. Isso. De alguma maneira. Só é que a intenção positiva. Exato. Todos estão querendo se sentir vivo. Só que uns pegam um atalho da vida para até determinado ponto, que é o que ele alcança. O outro vai para outro patamar, que é o que ele alcança. Sim. Então, qual é o nosso papel? E aí é que eu digo que isso é um papel incrível. É levar um nível de discussão para a sociedade que a sociedade, em via de regra, não tem. Porque dentro dessa conversa, numa conversa dessa, quando o indivíduo ouve a nossa conversa, ele fala assim, ó, opa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Puxa, será que se o docinho é mais forte que eu... Olha essa frase, o doce é mais forte que eu vou ser mais forte do que o quê? Como é que eu vou prosperar na minha vida? Como é que eu vou ter abundância na minha vida? Como é que eu vou conseguir governar minhas coisas? Sim. Qual o exemplo que eu sou para os filhos agora, e para tudo? Até queria um complemento do César, porque na PNL a gente aprende que, por exemplo, a gente não deve deixar de satisfazer a intenção positiva. Então, até, por exemplo, tem estatisticamente pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e estatisticamente tem um grau de alcoolismo ligado até, porque ela não teve mais aquele ganho e a mente dela acaba buscando outro ganho, como se ela operou o estômago, mas não operou a mente. Então, assim, na PNL existe uma crítica que os criadores fazem do seguinte, ok, você rói unha, aí eu vou lá e tiro o dedo de você, agora você não rói mais unha, eu passo pimenta no seu dedo. Só que você... O ganho que ele sentia, que era, por exemplo, um alívio da ansiedade, não recebeu o pagamento naquele dia. E aí ele vai procurar um outro comportamento para satisfazer o alívio de ansiedade. Então, o que a gente defende? Que não é simplesmente ir lá e, ok, tira o comportamento, tira o doce. Tá, mas eu sentia prazer com doce. E agora, como eu posso me reinventar para ter uma outra forma de prazer sem que precise ser o doce? Ou seja, eu mudo o comportamento, mas sem deixar de satisfazer a intenção positiva. Porque a intenção positiva não tem culpa. O que a gente quer? Sentir prazer, autorrealização, liberdade, independência. A questão é, existem outras possibilidades de comportamentos que eu possa vir a ter que satisfaçam a minha intenção positiva sem que precisem ser esses danosos à minha saúde? Os criadores da PNL foram geniais quando eles trazem essa questão, porque ela fala diretamente como o cérebro funciona e tem até a primeira pergunta. Existe uma biologia na crença? Existe. Eles foram muito sábios em entender uma coisa que a neurociência hoje coloca e está tocando com mais propriedade sobre o sistema de recompensa, sobre o Nuka Cumbins, que traz nós nascemos inerentes a medos, a negatividades. Nós não temos um modelo adaptativo sobre o prazer e com o passar da vida nós vamos tocando algumas relações que muitas vezes nos machucam, outras que nos dão o prazer, o que vai possibilitando o sistema de recompensa que funciona em 3 disparos hormonais específicos. Então, quando a pessoa ela come demais, ela tem esse comportamento, se eu tirar esse comportamento, o sistema de recompensa dela vai falhar no disparo da serotonina ou até na geração da adrenalina. Então, ela não tem... Descompensa, né? Vai descompensar. Quando tem um trauma, muitos traumas geram fisiologia de interrupção na comunicação com o núcleo accumbens, ou seja, não entra a dopamina na mesma quantidade ou na mesma qualidade como ela chegava antes. Então as pessoas buscam através, muitas vezes, de comportamentos torpes que vão levar ela a um prazer. E não só é possível, eu digo, imagina um continente com uma ilha lá no meio, um lago com uma ilha. A pessoa, chegar no lago é importante. O que vem do efeito após a utilização? Porque a pessoa, quando ela levanta, uma pessoa que usa droga, por exemplo, ela não acorda desejando usar a cocaína. Ela acorda desejando mudar a sua fisiologia, se soltar socialmente. A resposta é o efeito que aquilo traz. Isso, é o efeito que no score, né, que ele traz, vai além do objetivo. O que ela tem? E a busca que ela gera no comportamento é chegar naquele lugar. Então, chegar na ilha é importante. Só que ela descobriu ao longo da vida, quando ela teve uma experiência, quando ela estava mal, ou quando ela teve uma experiência, ela fez uma ponte, que seria a cocaína, para chegar naquele lugar. Então, quando mantém a intenção positiva que você trouxe, eu vou manter a chegada na ilha, mas eu vou criar um caminho saudável e não patológico para que a pessoa continue chegando naquele resultado, seja ele fisiológico, que a PNL e a hipnose trabalham e promovem com excelência, a pessoa consegue achar respostas para continuar tendo disparo e as circuitarias funcionais do cérebro trabalhando em performance para que ela não tenha uma interrupção ou migre para um outro comportamento similar
com baixa aquisição de hormônios dentro da sua própria experiência. Exato, eu chamo isso de softwares mentais, porque existe uma programação, toda vez que X acontece, Y acontece. Então, toda vez que eu me sinto para baixo, eu como doce. Ou, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam comendo alimentos específicos por vários gatilhos. Um deles pode ser, inclusive, o merecimento, né, Juliano? Por exemplo, nossa, hoje eu trabalhei demais. Hoje eu mereço comer isso. E a intenção positiva dela, como o próprio nome diz, é positiva, né? Bom, eu vou dar uma extravagância aqui, vou fazer isso, aquilo, porque eu tenho um benefício, né? A questão é contar para o cérebro dela o seguinte, isso, não precisa ativar isso. Tem uma outra forma de você satisfazer esse prazer. Então, por exemplo, olha só, uma meditação, uma caminhada, né, um filme, um bom livro, podem te trazer prazer, autorrealização, tanto quanto ou maior do que um comportamento que a gente julga que poderia ser danoso à sua saúde. E eu acho incrível que, por exemplo, na linha do Juliano Pimentel, no Saúde Plena, minha esposa que é aluna, ela imprimiu todos as receitas, os cardápios, todos. Rapaz, é coisa. É, muita coisa. Dessa grossura aqui, e a nossa funcionária de casa faz tudo aquilo. E era uma coisa que ela falou foi o seguinte, que eu aprendi que eu posso ter prazer comendo essas coisas que eu nem imaginava que eu pudesse ter prazer. Ou seja, porque a comida pode ser saborosa, pode ser gostosa, pode trazer prazer, mas sem que precise ser outras. É isso, Juliano? Na verdade, hoje mesmo eu estava falando com uma aluna que mora em Roma. E ela falou assim, sabe o que é mais louco? Foi essa a frase. Sabe o que é mais louco? Você falava, eu não entendia. Depois que eu fiz o detox, mesmo sem você falar uma palavra, hoje eu entendo aquilo que você antes colocava. A pessoa só consegue interpretar aquilo que ela tem dentro dela. Se ela não teve uma experiência profunda e ela só criou a imaginação, ou o ovo de cuco que alguém plantou na cabeça dela, cuco põe o ovo para outra ave chocar. Sim. Então os pensamentos, muitas vezes suas opiniões são colocadas por outras pessoas e você acha que aquilo é verdade, é seu. Por exemplo, eu tenho um paladar infantil, vamos jogar entre aspas. A pessoa vira e fala isso para mim. Eu falo, calma, a sua papila gustativa em 7 dias consegue ser reprogramada, a sua célula morre e nasce de novo. Em 7 dias eu tiro isso. Mas você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E aí, dentro disso, quando você se põe a experimentar novas possibilidades dentro de algo que você faz do dia que nasce até o dia que morre, que a gente come em torno de 7 toneladas na nossa vida de alimento, a gente vai para outro patamar de percepção. E você vê que você consegue ter prazer com alimentos saudáveis e, pelo contrário, você consegue gastar muito menos conseguindo ter saúde. E esse é um dos pontos, Lucas, que a gente tem que levar em consideração hoje. Hoje, o que faz um profissional da saúde integrativa? Por que tem tantos médicos indo para esse nicho? Por que tem tantos profissionais buscando a saúde integrativa? Porque dentro da via clássica, catedrática, a gente vê muito gargalo que não estava tendo solução. E a gente está num momento que a sociedade como um todo está buscando muita informação e acessa essa informação que antes estava na mão unicamente do médico, que era o detentor do saber da saúde. E hoje o paciente chega no consultório, ele interpela, ele indaga o médico e fala, mas não é isso que o Google diz. E o médico fica bravo na hora que ele fala isso. Mas então pede pro Google te prescrever remédio. Olha que besteira. O acesso à informação. Exato, o acesso à informação está lá. E o leigo, quando vê essa informação, ele toma aquilo por verdade. Cabe ao profissional envolver a verdade do indivíduo, ao invés de confrontá-lo, para depois, se ele precisar, fazer um leve ajuste. Ou então, se ele for indagado, porque ele não foi treinado para ser indagado, ele fala, opa, como assim? Principalmente os mais antigos. Como assim eu estou sendo indagado pelo meu paciente? Eu que sou a autoridade suprema aqui. Exato. E aí isso gera uma insatisfação interna. E esse público tem uma gana por saber, porque é o tratamento dele, ele se vê no direito de entender aquilo, o que antigamente não existia. E nesse quesito, a forma de envolvimento do que você faz, do que o César faz, eu acredito que todo profissional da área de saúde tinha de saber se colocar na sua palavra, tanto que você tem o quê? Eu estava te perguntando, a primeira pergunta que eu fiz hoje, quantos % de médico é seu aluno? Em hipnose, em neurolinguística? Aí ele falou, de 8% a 10%. Eu falei, pena, tinha que ser mais. Sim. Porque é algo que mudaria verdadeiramente a forma com a qual as pessoas se posicionam.
É algo que algumas pessoas conseguem gerar no dia a dia para envolver o paciente para ele aderir a um tratamento. Para ele fazer, por exemplo, um processo terapêutico, um processo de um tratamento que vai custar X e ele às vezes acha que não vale a pena ele fazer pelas crenças dele. Sim. Que ele fala, não, eu já pago o meu convênio, por que eu vou fazer um tratamento que custa 10 mil reais? Mas ele não entende que o convênio oferece para ele não é um VIP que você pode ter mediante um tratamento que vai gerar isso que o convênio não cobre. Mas aí eu falo, será que existe terapêutica cara? Ou você quer barato demais? Ou o quanto custa manter, né, todos esses remédios, manter todo esse prejuízo para a sua saúde? Não, eu vou para um ponto específico, para e pensa. Existe algo caro ou é você que acha que não merece isso? Sim. Porque se você acha que você é bom o suficiente para ter algo, eu sou bom pra caramba, eu valho o que for pra minha vida, eu valho o que for pra eu ter, se eu quiser ter um helicóptero, eu posso ter, porque ele não é caro pra mim não, minha vida vale muito mais que um helicóptero. Agora, a partir do momento que a pessoa não se enxerga nessas crenças, como colocando, cara, isso é primordial pra minha saúde. Sim. Por que eu não lanço mão disso? Você sabe que eu escuto de alguns médicos nas minhas formações, né? Que eles, acho que uma lição que fica é a terapia sob medida. Um dos pais da hipnose, o Milton Erickson, tinha uma frase Sim. que é: se você atende 2 pessoas da mesma forma, pelo menos uma você está atendendo mal. Sim. Ou seja, porque você está entregando assim, é isso para você, a linha de produção. E as pessoas têm suas crenças, suas subjetividades. Eu tive um médico que falou para mim numa turma assim: cara, você me ensinou aqui a como ver a subjetividade no nível mais profundo da crença do paciente e que eu não tenho que fazer a mesma coisa para todos. E outros falam assim, cara, como que eu não sabia que é possível anestesiar a pessoa com uma sugestão sem precisar de dar anestesia química? Caramba, como a mente é incrível! E eu fico me perguntando, como que não é citado isso na faculdade? E como que você foi formado sem saber isso? É por isso que eu tô falando. Lembra aquilo que você disse? Ainda assim, a faculdade, ela determina... Sim, a indústria farmacêutica é dona da faculdade de medicina. A realidade é essa hoje no Brasil, infelizmente. Exatamente. E essa questão de assim, a pessoa sair mais bitolada do que ela entrou. Porque eu vejo que os alunos meus que têm maior dificuldade de aprender a hipnose, eu sempre falo, olha, esvazia o copo. Até desenho um copo no flip chart. Esvazia o copo. Se você não esvaziar o copo, se você quiser entender a hipnose sob a sua ótica, você não vai entender. Então, abre. As pessoas que têm mais dificuldade, geralmente, são pessoas que... Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, porque eu sou aquilo outro. Aí ele quer analisar aquilo que está ensinando. Não, mas olha, na minha faculdade eu aprendi que é assim. Não, esquece. Aqui é uma outra linha de raciocínio. Aprende isso, depois você conecta. Então, é a questão dos filtros. Os filtros, eles podem barrar a entrada do conhecimento. É legal porque a maior parte das pessoas sai da faculdade e toma toda a verdade que ela viu lá como toda a verdade do mundo. E é interessante porque quando você... Até a própria antropologia nos propõe não saber utilizar essas ferramentas em 100% dos casos. O que você está falando, quando a pessoa ela amesquinha o seu coração, ela entende-se como dona da razão, se identificando por um título, por seja uma posição na sociedade que veio depois... A missão, o chamado, antecede a isso e a pessoa se fecha. Quando ela chega e tem um contato com uma ferramenta que pode expandir a possibilidade dela tocar outras pessoas, ela sai daquela dissonância cognitiva de atacar, de repente, o trabalho da hipnose, o trabalho integrativo. E muito do que a saúde integrativa como um todo oferece é que as pessoas quebrem essa dissonância cognitiva, toquem a condição da mortalidade. A gente falou muito de crença, as pessoas às vezes ficam travadas. Ah, não, mas olha, eu lembro num treinamento uma pessoa levantou, estava dando um treinamento em neurociência, mas nossa, então o alimento prejudica o cérebro, estavam falando de açúcar, ele simula, o maior veneno que você pode pôr dentro do seu organismo, que vende no mercado, é o açúcar, ele vai simular a ocitocina, né, as fendas sinápticas, elas entendem como ocitocina, reprogramam o código, a parte do código cromossômico que dispara esse tipo de endorfina também, outras, e aí você reduz a sua possibilidade de ser feliz, vai buscar no açúcar. Aí ele, então, eu acho um absurdo a indústria ter feito isso comigo,
a indústria me viciou nisso e no trigo, e aí quando eu tirei isso, eu tive dor de cabeça, eu falei, nossa, que legal, mas e a sua responsabilidade em se manter nesse processo? Onde vem a sua parte? Não, foi a indústria. Aí ele tava levantando, eu pus a mão no ombro dele e falei, levanta. Aí ele foi levantar, eu pus ele sentado. Levanta. Aí ele foi levantar, ele pôs, até uma hora que ele tirou minha mão e saiu. Eu falei, por que você não faz isso com açúcar também? Então as pessoas, quando elas tocam a consciência também da mortalidade, é o que Jung propõe muito dentro do amadurecimento da personalidade, quando elas percebem que de fato elas estão próximas da morte, elas conseguem de repente chegar e acessar essas percepções. Porque senão é mais fácil botar a culpa nos outros, né? Ah, mas a indústria que lançou os Diet, os Light, os farináceos, agora lança outra coisa. Ela tem um objetivo, ela quer inovar produtos. Mas foi você que quis comprar a otimização do seu tempo. Foi. A que preço? E a otimização, a facilidade, você quis aderir independente do preço. Sim. Esse é o ponto. E aí, dentro desse quesito, a gente entra dentro de um outro ponto que é muito profundo, já que você citou Jung. Eu vou falar o seguinte, dentro da simbologia, que ele falou muito, quais simbologias permeiam o ser humano hoje, que é vendido constantemente, que cada coisa tem menos tempo, que tudo a gente tem que otimizar, que você não... E aí, toda essa história que a pessoa já nasce imbuída de produzir, que já é plantada dentro dos filhos, que já é feita desde os primórdios da formação que a gente tem em casa, porque a gente já viveu nessa geração e já foram formados em quesitos que hoje determinam a nossa vida, e até você sair dessa matrix, você não tem essa qualidade de análise profunda. E isso que o César falou é que quando a gente busca qualquer escola específica, eu coloco da seguinte maneira o que você falou, Lucas, e eu acho essencial, tá? E todo mundo tem que ver dessa forma, eu falo isso inclusive para meus alunos também. Quem tem filho, sabe que o filho, na hora que ele é criança, ele olha com aquele olhar que quer aprender tudo, sabe? Independente de onde esteja. E a partir do momento que a gente perde essa essência de sorver tudo que a vida dá pra gente, porque a gente pensa que sabe algo, a gente tá morrendo. Tanto que o John Grinder, um dos criadores da PNL, na minha última formação com ele, ele falou que o trabalho da vida dele agora está sendo a modelagem dos seus netos. Ele é um senhor de 80 anos. Ele quer entender como especificamente as crianças descobrem tudo. Pois se os adultos descobrissem as coisas como as crianças, todos nós seríamos super gênios. Porque a criança é o que ele chama de know nothing state, que é o estado de não saber. Sim. Então, por mais que você saiba muito, ok, eu fui num curso novo, fui ver um vídeo do Juliano, ou do César, ou do Lucas, naquele momento eu me coloco num estado de absorção completa, sem julgamentos. E é tão simples isso, mas ao mesmo tempo tão desafiador para a maioria das pessoas que já estão sempre armadas no pré-julgamento, não é mesmo? Eu estou aqui com 2 especialistas da neurociência, está me fugindo o nome agora, tem um nome específico. Eu acho que é interferência proativa, o nome disso. É quando você sabe algo e esse conteúdo prévio interfere em você a aprender o novo. Eu não lembro se é esse especificamente o termo. Na PNL que o Lucas trabalha, a gente fala muito de filtros. A interferência cognitiva. O que é a pedagogia, junto com a neuro, ela traz o que ele chama de aprendizagem angular. Como que a criança com menor capacidade cognitiva consegue ter os maiores aprendizados que nós temos e registramos no nosso cérebro estão na infância. Ele chama de aprendizagem angular, porque chega na vida adulta, não, estou velho para aprender isso. As pessoas elas têm um declínio no seu conhecimento após os 25, 30 anos, começa a ter um declínio da aprendizagem e absorção de novas informações, com o aumento da capacidade cognitiva. E aí eles chamam de aprendizagem angular, que é a inferência cognitiva. Os nossos filtros não permitem que eu enxergue. Se eu colocar um filtro aqui preto e branco, a gente não adianta eu colocar a cor do outro lado, que aquele filtro preto e branco vai impedir. Acho que até o SARA, né, o sistema ativador reticular ascendente, sim. Onde vai a atenção, vai a energia. A pessoa ela vê o que ela quer ver, o que ela está programada para perceber. Exato. E aí, quando a gente fala sobre essa crença de merecimento em si, eu tenho uma passagem que eu falo que é muito simples, e isso também é citado várias vezes, em vários aspectos, até na Bíblia, e ele fala assim, ó, a formiga, ela faz o que tem que fazer, sem ter ninguém com chicote para mandar nela, e ela não precisa de nada para ter prêmio. Então, eu acho que a primeira questão de maturidade que a gente tem que ter é que quando a gente fala do que deve ser feito e de como ser colocado,
busca entender que você não precisa de me premiar para isso porque eu trabalhei, entende? Então aquela questão do desejo que permeia tudo que a gente falou aqui até agora, se você servir e fizer o que tem que ser feito de corpo e alma, você vai ter o fruto disso, você vai ter o benefício disso, e a partir do momento que você fica feliz com esse resultado do que você está plantando, você vai alimentar essa sensação que antes você tinha por vícios e não por hábitos que edificam sua vida, por virtudes no caso. E aí eu acho que a gente consegue quebrar verdadeiramente, eu tenho certeza com minha vivência dentro dos meus alunos, que a gente consegue quebrar casos que verdadeiramente envolvem muitas esferas. Porque Exatamente. Dentro disso a gente consegue alcançar outros patamares de resultado financeiro, de resultado nos negócios, onde as pessoas ficam se debatendo para sobreviver, ao invés de pensar num problema e já pensar numa outra solução, gerando um novo resultado para a gente ter. E eu acho que não tem como você separar mente, corpo e espírito. É um sistema, né? Mente e corpo formam um só sistema. Então, assim, eu sou médico só desse pedacinho aqui, eu cuido só desse cabelinho aqui. Né? E se falam outra coisa, não, eu só sei esse negocinho aqui. Exato. E aí, o que acontece? Quando a gente envolve a medicina integrativa, a maioria dos médicos integrativos, eles pensam em ressonância harmônica, eles já pensam em frequências, eles já pensam em medicina quântica, eles já pensam e englobam muito mais homeopatia, frequências de cura, eles já vão pensar em outras vias que hoje já não são tão radiestesia, por exemplo, e isso tudo entra dentro de um outro paradigma. O que o conselho permite que eu faça? E como eu posso colocar o que está no meu coração se o meu conselho não permite que eu trabalhe? E aí a gente entra dentro de um patamar que gera muito sofrimento profissional. Eu vou te falar, chegou um ponto que quando eu me vi, eu já estava sem atender há 3 anos, né? Para eu dar baixa no meu CRM, cara, foi como se fosse um parto. Porque o cara fala assim, enche a boca, eu sou médico. E é algo que você se programou por muitos anos. E aí você vê, você se programou, você investiu, você dedicou 10 anos da sua vida para chegar até lá. Mas não é isso que define quem você é. Você acopla isso no seu nome. Exato. Doutor Juliano. Já vai já pro faz nível de parte. identidade. Você entra na faculdade, a primeira coisa que te falam é você é a elite da sociedade. Com 18 anos. Por isso que você é um monte de psicopata na faculdade. E nesse contexto, quando você dissocia essa imagem do que você está e do que você é, e você vê que a sua essência é muito maior do que o título que você tem, do que qualquer coisa, você vê que com ela transbordando, você faz qualquer feito que vai além da profissão. E quebra a crença de que você não precisa daquilo também. Exato. E que se você quiser lançar mão daquilo, aí entra um aspecto imprescindível que eu acho e adoro, e você citou isso nessa conversa, que se você quer jogar em determinado jogo, você tem que saber a regra do jogo. Sim. Se eu quiser exercer a medicina, eu tenho que entender que a medicina, dentro dessa classe, tem uma regra. E essa regra, ela tá lá, e eu tenho que entender que nesse grupo eu tenho que exercer sim, ou eu terei problemas. E se eu não quiser mais participar desse joguinho, eu paro de jogar o joguinho e crio o meu outro jogo. E é isso. Então, dentro de tudo que a gente trabalha, em cada esfera do que a gente está falando aqui, é importante que a gente se posicione dessa forma. Posso até complementar? Que Pode. eu acho que tem tudo a ver e vai casar, que eu quero fazer uma pergunta para você, de uma coisa que você mencionou. Tudo que a gente entende como saúde integrativa hoje é o que sai da saúde convencional. O que é a saúde convencional? Porque aí entra um mito, né? A integrativa, ela não é ciência. As pessoas entendem dessa forma, mas o que é ciência e o que é eficiência? Quando a gente fala integrativo, a gente está falando sobre coisas que funcionam, e a preocupação da programação neurolinguística não foi nunca ser uma ciência, mas ser eficiente. E aí nós temos um grande homem que nasceu numa família pobre, só que muito inteligente, a família dedicou para que ele pudesse estudar. Tinham 2 quartos, todos os filhos dormiam com o pai e ele tinha um quarto para ele. Ele conseguiu entrar em medicina. Ele entrou, cursou, foi para o laboratório, ele é apaixonado pelo comportamento humano. E a trajetória de vida dele foi para trabalhar fora da medicina, que naquela época a psiquiatria era muito pouco olhada, ela não era valorizada. Esse homem foi contra toda a sociedade médica tentou derrubar ele várias vezes, ele colocou cocaína dentro do consultório para que as pessoas pudessem aumentar ali a vontade de falar, ele testou a análise de sonhos, esse homem foi julgado e ele deixa uma obra que muda o século passado, que é o Sigmund Freud.
naquela época, o que ele propunha era uma saúde integrativa, porque ele estava buscando a cura pela conversa, que se institui como a ciência do século seguinte. E hoje tudo que é fora dessa ciência é uma saúde integrativa, ou seja, não é ciência. Então, mais do que buscar o que a academia promove, a saúde integrativa vai olhar para todas essas áreas. E você mencionou do sistema, da parte do SARA. A maior parte de comprovação de dados e estudos sobre a hipnose é justamente na modificação breve e rápida e muitas vezes instantânea nessa região. Como que você vê dentro das aplicações das estruturas, né? Eu sei que você também é contra scripts, né? Porque scripts você vai tratar uma pessoa, duas pessoas diferentes. Como você vê, a hora que você está aplicando dentro de um processo de terapia, a inteligência, como ele está percebendo o mundo para abrir essa nova percepção dentro das aplicações? Basicamente, o que a gente promove é a neuroplasticidade, né? É a mudança de caminho neural, e isso, literalmente, a gente vai chamar de mudança de crença, né? Então, eu posso explicar isso de várias formas. Uma delas é que o mapa não é território. O mapa da pessoa é o conjunto de habilidades, de crenças que ela adquiriu ao longo da vida, e isso não é a realidade. E para muitas pessoas é um choque entender que aquilo que ela acha que é real não é real. O que é real? Como diria o Morpheus do Matrix. Se o real, você está falando sobre aquilo que eu posso ver, ouvir, cheirar, saborear, tocar, o real são apenas sinais elétricos interpretados pela minha mente. Ou seja, aquilo que eu vejo a olho nu e aquilo que eu imagino, para o meu cérebro é a mesma coisa. Então, se você estiver codificado para perceber uma realidade de uma forma específica, você vai ver, ouvir e sentir daquela forma. Mas quando você muda as suas codificações internas, dos seus softwares mentais internos, você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que você não percebia, porque não ia atenção. Onde vai atenção, vai energia. Ou seja, se eu estiver preso nas minhas crenças internas, dos meus tabus, eu não consigo apreciar uma nova forma de realidade. O que faz com que um paciente chegue de um jeito e saia de outro? A mudança de significado. É o que a gente chama de ressignificação. Ele tem uma interpretação da realidade, a gente fala, olha, tem essa outra forma de ver também. O que você acha? É mesmo, daqui faz mais sentido. Eu gosto mais disso. Não tem certo e errado na PNL, certo? Então, assim, não tem crença errada, crença certa. Tem crença limitante, que te trava, e tem crença construtiva, que edifica, que te leva a algum lugar. Sim. Que talvez não seja a realidade para você, mas para aquela pessoa é. E leve ela a algum lugar. Então, assim, respeitemos os mapas dos outros. Por isso eu gosto muito do mapa não é território. Porque o que nós temos apenas é um mapa. O território é o território. Você pode chamar território de Deus, de todo, de universo, mas você não tem a condição ainda de ter a visão do território, e sim do mapa. Então, respeite o mapa do outro. Legal, casa com a visão da neurociência. Nós não interagimos com o mundo como ele é, mas como nós somos. Aqui, nós estamos num ambiente. Quando acabar isso aqui, nós três vamos chegar na nossa casa. Como foi? Cada um vai dar a sua narrativa, cada um vai ter uma perspectiva que vai, com a forma que eu pude perceber, através de valores, crenças que constituem... Que nunca será a realidade. Nunca vai ser. Por isso que a gente fala que as memórias são falsas, porque quando você acessa uma memória, já não é mais a memória fidedigna, é a interpretação do que restou da memória. E isso é plástico. Né? E os fragmentos que foram sendo juncionados e embaralhados dentro daquilo que você estimula. E outra, a cada vez que eu busco no meu arquivo de memórias, Sim, é como se eu alterasse alguma cor. Exatamente. Ela é plástica, a memória é plástica, né? Altera. Muito legal. A gente vai continuar esse papo em outros episódios aqui com o Juliano, com o César. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações, a conclusão do que a gente falou aqui. Primeiro, foi muito bom, um papo de alto nível. Para as pessoas que buscam hoje o caminho integrativo, entender que não é um caminho místico, mas é um caminho que pode e vai olhar para todas as áreas da vida. Integrar a saúde integrativa, vai olhar para a sua espiritualidade, vai olhar para os seus negócios, vai olhar para como você se relaciona socialmente. E são recursos maravilhosos, como você hoje dentro da hipnose e da programação neurolinguística, como você traz dentro da alimentação, da espiritualidade. São caminhos que promovem uma melhora do ser, não pelo um artifício muitas vezes objetivo. Então, eu acho que é o caminho aqui para fechar, que foi muito como a condução, né, do que nós tocamos aqui, é realmente se abrir a uma percepção além do objetivo e trabalhar ali para uma saúde integrativa, uma saúde completa dentro da estrutura. É isso aí. Juliano, considerações? A saúde integrativa no movimento que está ocorrendo dentro do Brasil, ela não tem volta. Isso eu quero deixar muito claro. Isso não tem como retrair aquilo que já se expandiu.
Para você ter ideia, hoje o Hospital Albert Einstein tem uma pós-graduação sobre o tema hoje para médicos. Então, por mais que a gente, quando eu falo a maioria dos profissionais da parte médica, que é onde oferece mais resistência sobre isso, ainda queiram resistir ao fato, mas a gente sabe que a abordagem integrativa ela está se tornando muito mais humanitária, muito mais respeitosa, envolvendo muito mais. E eu acho que simplesmente por você envolver mais o paciente, entender o mundo dele, não só o mapa, como também o território dele, ela por si só gera mais resultado do que simplesmente falar, faz isso. E esse é o grande diferencial. E eu acho que o principal aspecto é você poder juntar diversas profissionais para chegarem à solução que aquele ser humano, aquele indivíduo que te buscou, estava precisando para resolver a dor dele, independente de qual seja. Então, nunca foi sobre você, sobre o seu ego, e sim sobre aquele que te buscou te pedindo socorro, ajuda, para ter uma solução na vida dele, naquilo que está afligindo o mal dele, ou a vida dele de uma maneira geral. Então, eu acho que, obrigado pela conversa, foi maravilhosa, e por mais conversas como essa. É isso aí. Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original, né? Como dizia Albert Einstein. Eu vou pedir para os nossos internautas aí deixar uma hashtag saúde integrativa, ok? Hashtag saúde integrativa, coloque nos comentários aqui. Se inscreva no canal também. Aqui abaixo na descrição do vídeo você está vendo as redes sociais do César e do Juliano. Se você ainda não os segue, sigam, pois muito conteúdo e uma competência magnífica de falar sobre saúde que a gente encontra no Juliano e no César, e com certeza um embasamento, um propósito de vida muito amplo e também muito a ver com tudo aquilo que eu acredito. Então, se você gosta do que eu falo, você vai adorar o que eles falam também, ok? Então, se inscreva, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo episódio desse podcast, ok? Um forte abraço e até mais.